há um ano, pela misericórdia de Deus, nós temos visto a mão de Deus agindo. Mas sabemos na íntegra, junto com a obra, a dificuldade que está do Evangelho hoje. Hoje, nós falarmos de Jesus, as pessoas pensam que falar de Jesus é ter uma vida alienada com o mundo, é ter uma vida junta com o mundo. Hoje, falar de Jesus, as pessoas pensam que é um Evangelho de facilidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: servir a Deus não é fácil. É para quem é chamado por Ele. É para quem é escolhido. 15, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim. Você acha que você está aqui porque você é bom e merece? É mérito teu? É honra tua? Não. Foi a mão dele que nos alcançou. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Não estamos aqui por mérito, não estamos aqui por honra, estamos aqui porque um dia Jesus olhou para a nossa pequenez e disse: ela não valia nada, mas eu tenho um propósito na vida dela. Ei, Roberta, vem para a minha presença, eu quero mudar a sua vida. Vivemos um evangelho que hoje as pessoas chegam na igreja cheia de pecado e costume mundano e quer permanecer do mesmo jeito. Só que o evangelho que nós pregamos, que Jesus pregou, é um evangelho de transformação. O evangelho que leva para o céu é um evangelho que muda, é um evangelho que transforma. Vivemos uma época difícil. As pessoas acham que podem ter a comunhão com o mundo. E aí o que acontece? Muitas vão se cansando e vão se perdendo. O autor dos Hebreus diz: portanto, tornar e levantar. Irmão, Deus não mandou você ficar parado. Deus não mandou você estabilizar por causa da oposição, por causa da adversidade. Imagine a situação de Neemias, quando ele propôs no coração dele levantar os muros de Jerusalém. Quando ele vai de encontro, o que não falta é oposição, o que não falta são pessoas para dizer: não vai dar certo, olha, não vai ter êxito, olha, vocês não vão conseguir, olha, não tem resultado para vocês. Não faltou palavras de dizer a vontade de Deus. Arábia, calabassúria. Olhe para o seu irmão e diga assim: tenha uma vida com propósito. Tenha vida com propósito. Aleluia. Sabe por que você parou, irmão? Porque você fugiu do propósito de Deus. Você fugiu da vontade de Deus. Deus bendito. Quando ele vai diante para restaurar ali os muros, ele encontra alguns adversários que dizem assim: vocês vão levantar esse muro, mas uma raposa virá e vai derrubar. Quer dizer, não vai ter estrutura. Quantos não disse que não? Vocês vão lá para o Simeone aqui, né? Vocês vão lá para o Simeone, cara, aquela igreja lá, abandona aquilo lá, não cresce, aquilo lá é errado. Mas sabe o que acontece? Deus chamou vocês para triunfar. Amém, Deus. Aleluia! Porque Deus chama homens e mulheres que tenham propósito com a sua obra. O que é propósito, irmão? Pode ter duas irmãs, vamos estar em ensaio, nós vamos estar orando, Jesus vai mandar mais. Isso é propósito. Sabe o que é propósito? É marcar oração e não vir ninguém, vem só você. Mas você vai estar orando: Jesus, levanta irmãs para estar comigo aqui. É propósito. Sabe o que é propósito, irmão? Pode não vir a multidão que você esperava, mas tenha certeza que Jesus virá. Ele abençoará, Ele derramará da sua glória, Ele visitará a sua igreja. Propósito. Imagine se ele parasse diante da oposição. Afrontaram, armaram, arquitetaram. Eu tenho uma palavra para a tua vida: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta forjada, nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma situação vai ter êxito sobre a tua casa, vai ter êxito sobre o teu ministério, vai ter êxito sobre a tua chamada. Aleluia! Nenhuma ferramenta, porque Deus te chamou.
Deus te vocacionou. Vocação é algo sério. Deus te separou. Portanto, tornar e levantar as mãos cansadas. Olha para o teu irmão e diga assim: quem mandou você abaixar as mãos? Quem mandou você parar de orar? Quem mandou parar de jejuar? Quem parou de vir nas orações? Quem mandou você abandonar o ministério? Quem mandou você parar a chamada? Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: volte a estar de pé, mas eu te chamei para estar de pé. Eu te chamei para ficar de pé. Lava que andará via súria da minha ceia. O problema é quando a gente começa a sofrer algumas situações adversas que nos afrontam, é difícil. Eu falo isso, irmão, porque eu sinto isso continuamente. Sempre na minha caminhada, quando eu menos espero, irmão Alessandro, eu encontro o que eu falo, cara, por que aquela pessoa fez isso comigo? E eu fico me perguntando, por quê? O que eu fiz? Aí o Senhor fala: eu te chamei. Sabe, tá entendendo o mistério, irmão? Deus te chamou. É por isso que tem afronta, faz parte de quem é chamado. É por isso que tem um levante, faz parte de quem tem o chamado. O que você não pode, querido irmãos, em Cristo Jesus, é parar na caminhada por causa da oposição. O que você não pode é parar por causa da adversidade, por causa da aflição, por causa do obstáculo. Deus manda dizer para você: fica de pé. Estava lá os três moços. E viu tudo aqui, irmão. Preparei um trem abençoado aqui, ó. Mas Jesus está mudando tudo. Jesus está mudando. Estava lá os três moços diante da fornalha. E alguém chega para o rei: três judeus aí, três diferentes, três que não se igualam, três que se mantêm de pé, três que fazem a diferença no meio de toda uma nação. Tem três aí. Eles não querem se curvar quando as trombetas cantam, as harpas cantam, quando acontecem os louvores. Ah, não, chama eles aqui. Lá vai os três moços, diferenciado. Ei, moça, ei, moço, Deus te chamou para ser diferente. Não se iguale ao que o mundo te ofereça. Dá uma dificuldade essa mocidade na atualidade, irmão. E às vezes parece que os pais cedem. Lembre que você vai responder pelo seu filho futuramente. O irmão cantou e disse aqui: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Ensina o teu filho, enxerte a palavra e o evangelho. Chega os três moços que estavam numa nação estranha, que foram levados cativo, que estavam longe da sua nação, mas de pé. Sabe o que é estar de pé, irmão? É isso aqui que eles fizeram. Deus, que poder e glória. Canta aí, porque vocês vão ter que se dobrar. Começaram a cantar som de harpas, sátrapes, louvores. Os três moços não se curvaram. Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: diga, por gentileza, por obséquio, olhe para ele e diga: irmão, pode ter o barulho que tiver, não se curve. Olha isso para ele, diga para ele: pode falar, pode dizer, podem se levantar, podem arquitetar, não se curve. Só se curva se for para adorar ele, porque ele merece. Estava cheia de palavra suja. Quantos estão entendendo esta palavra? Levante a sua mão e adore ele, porque ele merece. Ele é o dono da festa. Segura, só se for para orar. Se for para se render, permanece. Podem fazer o barulho que quiser com o teu nome, irmão. Fica na posição que Deus te chamou. A palavra de Deus diz assim: que na ira do homem não opera a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso justificador. Ao seu tempo ele vai se levantar. Mas irmão, o que tem diante de mim
ceda, permaneça. Aleluia. O autor está dizendo assim: levantai as mãos cansadas. Eu não aguento mais. Imagine, não vão entrar nem em Jesus, os heróis da fé, homens que fizeram histórias no Evangelho, se tivesse parado pelo caminho. E os joelhos desconjuntados. Quanto joelho paralisado? Desconjuntado aqui quer dizer paralisado. Por que paralisado? Não quer saber mais de orar, não. É mais fácil ligar para a irmã Roberta aqui, ó. Ora para mim, isso não é nada que eu preciso de oração, né? Que é mais fácil, acho que eu vou revelar você. Não vai acontecer isso, irmão. Porque eu vou falar uma palavra de Deus para você e vou dizer: irmã, entra no teu quarto, fala em secreto com Deus, porque em secreto Deus te responderá. Uma geração doente, irmão. Uma geração que não sabe falar com Deus. Sobrinho do meu filho, eu disse assim: Samuel, você sabe que orar? Eu falei: nada a ver isso. Falar é você só se expressar, né? Não, orar é dialogar. É você falar e Deus respondeu. Você fala e Deus respondeu. Uma conversa. Perdemos tempos, irmãos, hoje, na mídia, com o YouTube, com o Facebook, com o WhatsApp. Eu vejo que tem gente que fica madrugadas com isso, mas não perde, não investe, melhor dizendo, meia hora de diálogo com Deus na madrugada. Teve uma madrugada na minha casa e o meu filho também, o Reuel, ele estava no WhatsApp e eu deitada lá no quarto. Aí ele falando: olha, minha mãe tá bem, ela já dormiu, ó, vai orar. E de repente eu tô lá deitada, eu tô escutando, irmão, o menino orar. Meu Deus, e vai orando. Aí eu falei assim pro meu esposo: ele tá orando. Vai lá ver, porque se eu for, eu vou tirar ele da comunhão. Por que eu ia tirar ele da comunhão? Eu ia me emocionar de ver o meu filho de 11 anos orar, eu ia abraçar ele, eu ia falar que coisa mais linda. Porque é um prazer para nós, porque nós ensinamos. E quando a gente vê, recomeça. Ele não tá orando. Eu vou dizer: não, ele tá orando, meu filho tá orando. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Invista em oração, vai ter mudança no teu trabalho. Invista em oração e você vai ver que vai ter mudança. Vai falar por aí, tagarelar por aí. Fale para Jesus, Ele pode mudar toda a situação. Fala demais e ora de menos. Fala demais e ora de menos. Precisamos orar. Aleluia. Tem um monte de joelho paralisado. Tem gente nova que vai dobrando. Ai, mas está doendo tanto as minhas costas. Mas está doendo tanto. Eu vejo, irmão, porque lá tem isso. Aqui não tem, né, irmão? Só na Cravinha tem isso. A gente vai dobrando e orar. Eu vejo gente jovem senta na cadeira, desbruça na cadeira da frente. Fica lá, irmão. Não quer saber de dialogar, joelho paralisado. Hoje o Espírito Santo te convida, volta a andar. Volta a falar comigo, volta a ter comunhão comigo, volta a ter intimidade comigo. Volta, volta, volta. Levantai as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas. E os joelhos desconjuntados, voltai a funcionar. Falamos muito da igreja do passado. A igreja do passado, irmão, eu me lembro que tinha culto de oração. Aleluia. Hoje nós não podemos fazer isso mais. Porque não veio, o povo não vem. Aí o pastor, a mulher dele, os filhos. Com certeza. É verdade. É certo. Eu estive pregando a Bahia, eu me lembro que lá eu fiquei 45 dias, então lá ainda era naquela época de culto de ensino fechado. Aí naquela época era culto de oração, e o obreiro, o porteiro ficava lá na porta, trancava o portão. E era culto de oração, dobrar o joelho 7h30, levantar 9 horas da noite, irmão. Culto de oração. Nós não podemos fazer isso hoje. Se fizer, é o pastor e a família. Se tem mal, os filhos na briga para vir orar na igreja no dia do culto de oração. Volte a falar com Deus. O resultado da vida do crente está na oração. O nosso resultado está na oração. A nossa força, ela não está na nossa língua, ou na nossa força física, ou na nossa estrutura física, ou no nosso poder aquisitivo. A nossa força está no Senhor. Como o tema aqui das irmãs, elas escolheram a temática do
Seguir o que, irmãos? Seguir o que, irmãos? O que, irmãos? Quem está no culto pode falar, por favor? Seguir o que, irmãos? A paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação. Vamos falar da paz com todos, depois a gente fala da santidade. Seguir a paz com todos é ter comunhão com seu irmão. Ser carudo, vai lá, traz a oferta, traz o dízimo, mas não fala com o ciclano nem com o bertrano. Vem de mal, fica 20, 30 dias sem falar com o marido. Distrata o fulano, distrata o bertrano. E aí fala, Deus, por que eu não estou sendo próspero? Porque eu estou dizimando, eu estou ofertando. Porque a Bíblia diz assim, que antes de você trazer a sua oferta no altar, vai lá e consertar com o teu irmão. Aleluia! Fica bicudo por qualquer coisa, perde a comunhão com o irmão por qualquer coisa. Irmão, precisamos ter maturidade nesses últimos dias, porque os dias são maus, o diabo não está brincando. Enquanto você tosqueneja em dois pensamentos, ele permanece em um, te levar para o inferno. É tempo de ter vida de compromisso, é tempo de seria paz com todos, irmãos. Ah, irmã, mas tem irmã que irmão não tem justificativa. Se eu fosse me expressar aqui, de quantas foram as situações que eu sabia, cientemente, sem sombra de dúvida, de pessoas que falaram, caluniaram, difamaram, e eu abraço, na maior sinceridade, que bom te ver. Quanto tempo? E eu abraço. A pessoa te ama em Cristo, e eu estou sabendo que tudo está certo. Não tem problema, porque as pedras que estão me lançando só vai fazer eu crescer e amadurecer no Senhor. E você, agora perdoe, libere o perdão e seja abençoado. Seguir a paz com todos, irmãos. Vem ceiar, participar do corpo do sangue de Cristo. Aí ceia na maior cara dura, irmão, maior cara de pau. E tá lá com o coração contaminado, cheio de raiz de amargura. Deus não se agrada disso. Endireita as tuas veredas, endireita os seus caminhos. Para com isso. Que Deus vai matar o ciclano, Deus não vai matar ninguém não, meu irmão. Porque Deus, ele não é macumbeiro, Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Como ele me ama, ele te ama, ele vai tratar para tentar melhorar aquela pessoa. Você não é melhor que ninguém. Deus não tem chaveirinho, irmão. Fala pro teu irmão, fala, por favor. Deus não tem chaveirinho. Deus não tem queridinho, isso é mentira, conversa, ninguém prega essas coisas. Jesus não tem nada disso não, irmão. Porque eu sou especial, porque eu sou melhor, porque quando eu prego eu sou tal. Deus não tem isso. Deus tem filhos na sua casa. E filha me ama e como trata cada um como deve ser tratado. Às vezes, o rebelde dá uma pergunta aqui assim para conduzir para a vereda. Entra pelo caminho. Outros, uma palavra doce, ele já entende e já volta no caminho. Agora tem aquele que tem que pôr de castigo, açoitar. Sabe aquele tratamento santo que a gente dá aos nossos filhos, da nossa casa? Para ele entender a vereda. Deus é da mesma forma. E ninguém ama diferente, ele ama todos igual, porque Deus tem filhos. Seguir a paz com todos. Irmão, olhe para o teu irmão e diga assim, irmão, conserta aquilo que precisa ser consertado. Não é vergonha chegar para alguém e dizer, irmã, eu estava com raiva de você. Irmã, eu estava magoada, me perdoe. Ela vai querer justificar, não, irmã, eu só quero teu perdão, porque eu pequei quando eu me magoei contra a sua vida. Vou contar uma experiência. Tinha 18 anos, trilhando o começo do ministério. E uma irmã dirigia, ela era regente das irmãs. Pensa, não, isso sou eu até hoje. Eu não sou me vangloriando, mas sou eu. Não faltar de ensaio, não faltar de oração, não faltar de culto, faltar chuva, faltar do que é, irmão? Eu não vai para lá. Sempre ausente, nunca presente. Sempre presente, nunca ausente. É assim, sou assim até hoje. Quando eu não estou na minha igreja, eu estou pregando. Quando eu estou pregando, estou na minha igreja, com algum trabalho, exercendo alguma coisa para Jesus. Até a sua volta, espero permanecer assim. Amém. E eu estava lá, e aí eu estava passando uma fase financeira tenebrosa, casada de novo, eu estava casadinha recém.
situação financeira terrível. Sabe aquela primeira prova que você passa com a chamada de Deus, para saber que a notícia não é. Sabe quando Jesus te trata e fala, vem cá, você tem uma olaria, porque a olaria ela não é só uma vez na vida, são várias etapas, pode até melhorar o vaso. Então essa foi a minha primeira, imagina, até hoje, quando já passou, aí mano, eu estava naquela olaria, eu nem orava, eu gemia. E aí eu fiquei sabendo da irmã Roberta, ela prega, vai para as campanhas, faz isso, faz aquilo, mas está devendo a pasta no seu coração. Pensa numa mulher que o velho eu quis florescer na vida dela. Porque eu já tinha falado com o meu pastor na época, eu disse, pastor, eu não tenho condições. Não, minha irmã, eu vou te abençoar. Meu pastor me honrou, disse, não, irmã, eu vou te abençoar. Só que a irmã não sabia disso. Mas o diabo já tinha semeado no coração dela o espírito de ciúme, a porfia, a contenda. Irmã, eu fiquei brava. Hoje eu não sou brava, eu era. Graças a Deus, Jesus me mudou. O evangelho é transformação. Aleluia. Eu fiquei irada. Eu disse que eu ia bater na irmã. Eu falei, eu vou pegar aquela irmã. A hora que ela estiver regiando, eu vou tacar a pasta na cabeça dela. Ela nunca mais vai falar de ninguém, nem de mim, nem de ninguém. Ela vai entender o negócio como que é comigo. Imagina. E eu orando, na madrugada. Jesus, eu quero meu ministério 100% nas tuas mãos. Jesus, eu quero estar 100% fazendo a tua obra. Imagina o Espírito Santo orando para mim. O meu coração ia fazendo essa oração. Aí tinha uma irmã. Irmãos, Deus sempre põe alguém na nossa vida para ser um canal de bênção. Glória a Deus. Deus sempre põe alguém, irmãos, para ser um instrumento dele na nossa vida. E Deus tinha me colocado, na época era minha líder, a irmã Simone, chama, porque ela não está no Senhor, ela está viva ainda. Ela disse que ela foi na minha casa, não me encontrou, ela escreveu um texto para mim. Aí quando ela me encontrou, ela disse, Roberta, pode falar, você quer ser um ministério 100%? Eu falei, claro que eu quero, não fazendo nenhum. Porque você precisa perdoar a sua irmã. Mas ela, sabe aquelas pessoas, sabe? Mas ela falou, ela fez, eu estou certa. Deus não pode fazer isso, eu tenho que tratar com ela. Imagina. Ela cruzou os braços e disse, não, Roberta, você precisa perdoá-la. Aleluia. Dobrei meu joelho na sala, no chão da minha sala. Jesus, eu preciso perdoar fulana. Eu preciso perdoá-la. Me ajuda a perdoar, porque o Senhor morreu na cruz por ela também. À noite a gente ia para a nossa sede. As irmãs iam lá na sede. E a irmã deu de frente comigo. Eu fui ao encontro dela. Falei, filha, eu queria te dar um abraço. Ela foi, boa tarde, Roberta. E eu abracei ela. Filha, eu quero te pedir perdão, porque eu estava magoada com você. Irmãos, nunca mais eu passei por essa diversidade. Não que às vezes a tristeza, a angústia não vai tomar conta, mas eu já entendi o recado. Eu corro na oração, Jesus me ajuda a perdoar. Não deixe esse sentimento aqui frutificar, porque eu preciso seguir a paz com todos. Aleluia, Jesus. Seguir a paz com todos. Não é só com a irmã Maria, não é só com a Alessandra, porque ela é minha amiga, seria fácil. Mas eu tenho que seguir a paz com aquele que quer o meu mal, aquele que quer falar mal de mim, mal da minha casa, mal do meu ministério. Eu preciso ter a paz com ele. Aleluia. Glória. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: santificação. Santificação. Significa separado, cortado, diferenciado. Para você entender de novo, santificação no hebraico é kadosh, significa cortado, separado. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser santo. Alá, chuque, andar, que alaba, suri, andarabia, sai. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Se todo mundo sair daqui, não terá a presença do Espírito, porque não tem um crente. O Espírito Santo mora dentro do crente. Olha que entra um crente, aí sim a presença de Deus está na sua casa.
que eu posso ser crente aqui dentro e lá fora eu posso ter outra procedência, porque isso é coisa do diabo. Eu tenho que ser santo aqui dentro e ser santo lá fora. Eu tenho que ser santo aqui dentro e santo na faculdade, santo aqui dentro e santo na escola, santo aqui dentro e santo dentro da minha casa, santo aqui dentro e santo no meu trabalho, santo aqui dentro e santo no meio da minha vizinhança, porque eu tenho que ser separado, eu tenho que ser diferente. As pessoas têm que olhar para mim e ver algo diferenciado. Vem para a igreja, pula, salta, rodobeia, profetiza. Sai daqui, irmão, é maledicente. Tem o pecado da maledicência, tem o pecado da sensualidade. Fica se exibindo aí fora pro mundo. Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser diferente. Fica com amizade com o mundo. Fica com amizade com o mundo. Eu já ouvi crente falar cada vez, uma dessas vezes, tem gente que não é crente, é melhor do que os crentes. Vai pra lá com essa conversa do diabo. Porque o crente, ele tem a presença do Espírito. Aleluia. E o Espírito traz à consciência os seus erros e as suas ações. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele, irmão, que não se contamina. Bem-aventurado aquele que não compactua com as coisas do mundo. Que evangelho é este? Eu posso fazer tudo. Não, irmão. Pai no céu não pode fazer tudo. Tem que ser santo, irmão. Pai no céu não pode fazer o que quer. Tiago capítulo 2, versículo 12 diz que você vai ser cobrado pela sua liberdade. Você tem a liberdade de fazer o que quer, mas vai ser cobrado por aquilo que faz. Quer fazer o que quer? Não quer vir no culto, quer ir para outro canto? Não tem problema, pode fazer, é liberdade. Mas vai ser cobrado por isso. Quer ficar andando aí pelas esquinas com quem não presta? Não tem problema. Não tem problema. Quer ir, pode ir. Vai ser cobrado pela sua liberdade. Quer sentar na roda dos escarnecedores? Senta. E colhe os frutos disso, não tem problema. Vai ser cobrado pela sua liberdade. Tem coisa, irmão, que não é que é pecado. Não. Tem coisa que não convém para mim, que sou salvo, participar. Carai, com Darábia. Mas é pecado por uma coisa assim, fazer um trem assim. Não, não é que é pecado, não convém, porque eu sou santo, eu sou santa, eu sou separada, eu sou diferente e eu preciso ser santificada. E de que forma que Deus santifica? Pela palavra, como hoje está tentando santificar você. Tiago diz no capítulo 4, é um versículo duríssimo, mas eu gosto. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que quem tem amizade com o mundo